Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar uma grande história na nossa cidade. Falo dela, a médica e empreendedora no ramo da medicina, doutora Hanna Benevides, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer é meu estar aqui. Tamo junto, doutora. E para começar nosso bate-papo, eu costumo dizer, doutora, que o assunto saúde mental hoje ele é um dos assuntos mais falados em todo o mundo. Só que, por exemplo, quando eu era pequeno, se eu estou falando na minha infância, ali no início dos anos 2000, eu sempre fui uma criança muito ligada em tudo que passava nos veículos de comunicação. E eu lembro, doutora, que quando eu via muito rádio, lia muito jornal, via muita televisão, obviamente. E isso no início dos anos 2000, 2003, 4, 5, 6, 7, enfim. O assunto saúde mental não era tão falado igual é falado nos tempos atuais. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que todos nós pudéssemos nos alertar em relação ao cuidado ou aos cuidados com a própria mente. Haja vista que hoje em dia nós temos visto aí o corpo, a abrangência que psicólogos, médicos, psiquiatras estão tendo em todo o contexto da sociedade. E hoje em dia, doutora, para pensar aí na sua cabeça, se tornou muito comum a seguinte indagação: como você está? Ou como está a sua cabeça? E esse tipo de pergunta se tornou corriqueira em conversas com amigos, com familiares, com os próprios colaboradores, enfim. Feito esse pequeno preâmbulo, como você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para a sua vida? Bem agitado, né? Com a inauguração da minha clínica, Sim. com a mudança. Tem pouco tempo que eu mudei para Valadares, então para mim isso aí tudo foi bem agitado, foi muito, assim, desafiador, na verdade. Mas bem legal, porque eu voltei para minha terra que eu fiquei há muito tempo fora. Eu fiquei quase 10 anos fora, e aí voltei, então isso aí agitou bem, mas tá sendo um ano bem bom. Qual que foi o maior legado que a pandemia deixou na sua vida? A valorizar cada momento. Eu formei junto com a pandemia. Eu não tive nem festa, nem nada. A gente adiantou. Eu ia formar em julho, eu acabei formando em abril, por causa da pandemia. E aí eu já fui logo começar a trabalhar. Já fui para os plantões lá no Rio de Janeiro. Então, assim, peguei muita gente morrendo, sofrendo. Então, a gente valoriza cada vez mais o contato com a família. Por isso também que eu voltei para casa para ficar perto dos meus pais, de todo mundo, porque lá eu estava longe, né? Então, a gente valoriza mais. Como é que era a doutora Hanna Benevides antes de ser doutora nos tempos de escola? Era uma menina alegre que morava em São José da Safira, no interior de Minas. Uma cidade bem pequenininha, filha de comerciante, fazendeiro, que vivia uma vida tranquila, como todos, assim, como todas as crianças brincava. Aquela vida bem comum. E o tempo de escola, doutora, ele carrega consigo uma nostalgia muito grande. É claro que existem exceções, mas normalmente, no tempo de escola, a criança que está ali, a única responsabilidade que ela tem, ou uma das únicas responsabilidades, é qual? Estudar. Passar de ano, Isso aí. manter o bom convívio com os amigos, conseguir chegar em casa, fazer o que tem que ser feito depois de brincar na rua. Essa é foi uma das responsabilidades que nós tivemos ou tínhamos no tempo de escola. Feita essa introdução, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente à escola que você estudou lá na sua terra natal ou aqui em Governador Valadares, em frente ao Colégio Genoma, vem na sua cabeça na hora? Os meus colegas, as pessoas que estavam lá comigo, a gente sempre ia todo mundo muito alegre para a escola na hora do intervalo, comprando um lanche. Era bem legal. A gente sempre estava bem feliz, era bom.
tenso com as provas, mas era feliz. É a parte boa. E o tempo de escola também, doutor, ele tem algo que, às vezes, na maioria das vezes, a gente acaba carregando e levando para a vida toda. Por quê? Além das amizades, na escola existe uma figura muito impactante, marcante durante toda a nossa história aqui na Terra, que são os professores. Sim. Qual que é o professor, o grande professor ou a grande professora da sua história de vida? Então, tem algumas. Eu falo que lá de Safira eu lembro muito da época do primário mesmo, do pré, que a gente fala que antigamente a maternal. gente... Isso. A tia Neuzinha, que a gente sempre chamava ela assim, a tia Marina, eram professoras que eu gostava muito e que a gente nunca esquece. Tanto que a gente não era tia, mas a gente chama de tia. E em relação à doutora Hanna Benevides, e aí passando um pouquinho já na sua trajetória de vida, a medicina que te escolheu ou você que escolheu a medicina para sua vida? Eu acho que ela me escolheu desde novinha, eu nunca pensei em outra coisa. Eu acho que assim, eu até brinco, meus irmãos, eles decidiram quase que na época de fazer o vestibular. Eu não, desde novinha sempre falei, eu quero ser médica. Eu até falava que queria ser oftalmo, mas assim, sem noção, sabe? Vou ser oftalmo, mas assim, eu sempre amei a medicina. Sempre fui muito vaidosa, então acho que por isso que eu escolhi a dermato, porque já juntou bem isso, mas assim, sempre. E meus pais também acabaram incentivando muito, então juntou isso. Mas meus pais não têm nada a ver com a área médica e tudo. E eu quis. Eu gostava muito. Pegando um gancho do que você acabou de falar, na sua visão, de onde que veio ou de onde vem esse desejo de servir vidas através da medicina? Foi alguma conversa que você teve na infância com algum parente médico ou alguma amiga? Enfim, de onde que você acha que veio essa aptidão para se tornar médica? Não me lembro nada relacionado a isso, não. Mas eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ajudar as pessoas, que eu ainda tenho a intenção de fazer alguma parte social. Sempre, às vezes, chega uma pessoa que está precisando, eu vou e gosto de dar uma consulta. Não. Sim, eu nem divulgo nada, mas assim, eu tentar ajudar as pessoas de alguma forma. E sempre meu avô falava muito isso. Meu avô Domingos, ele falava assim, que a gente tinha que ajudar e tudo, e ele sempre valorizava muito os médicos, e eu achava isso legal. Eu falei, não, um dia, mais no futuro, eu quero ter na minha agenda um dia só para poder atender quem precisa. Sim. De verdade. Então, eu acho que isso aí me acompanhou com tudo. Que legal. Parabéns por esse gesto, né? E por essa missão de poder servir vidas, mesmo não pensando em questão financeira, de servir a quem mais precisa. Doutora, quando eu converso com alguém que é médico ou médica, me vem na cabeça toda a batalha que é enfrentada durante muitos anos cursando a faculdade de medicina. E, é claro, respeitando todos os outros cursos e todos os outros profissionais, tá? Aqui um jornalista falando, formado na faculdade. Só que eu acho que é um ponto pacífico para todo mundo que a faculdade de medicina, ela tem algo a mais em todos os aspectos, em detrimento dos outros cursos, por inúmeras razões. Como é que é, de fato, a faculdade de medicina no aspecto de dificuldade, de batalhas e, acima de tudo, de responsabilidade? Não é fácil, não. A trajetória na faculdade é muito difícil. As matérias são muito difíceis e você saber que você está aprendendo aquilo para poder cuidar de uma pessoa. E se eu não cuidar direito, eu posso matar aquela pessoa, às vezes por uma negligência. Claro que tudo pode acontecer, mesmo você fazendo tudo perfeito. Mas se eu não souber direito, eu posso matar por negligência minha. Então, assim, isso é uma coisa que dificulta muito na faculdade. As matérias são muito difíceis, os professores, eles pressionam muito a gente. Acho que por ser a área médica, né, eles têm que ficar ali no nosso pé. Então, assim, desde o primeiro dia até o último não é fácil. É gratificante quando você vai vencendo cada etapa e vai eliminando, mas, assim, é uma coisa que é até difícil de falar, que é assim, muito difícil. Eu não imaginei que seria tanto quando eu entrei lá, mas é pior.
Em relação à sua vida como médica, como você mesma disse em algumas das suas explanações aqui durante o nosso bate-papo, você deixou bem claro que era algo que desde a sua infância Sim. você sabia que seria médica, Uhum. ou queria cursar medicina. E em relação ao seu período dentro da faculdade de medicina, mesmo você, desde muito pequenininha, já sabendo que seria médica e querendo ser médica, teve algum momento, através de alguma aula, de algum trabalho, de alguma conversa com algum professor ou de alguma conversa com um colega de turma, que você teve a confirmação ou apenas, no seu caso, reforçou que era de fato a medicina que você queria? Toda vez que eu atendia algum paciente num ambulatório, em alguma coisa, e a gente atendia e depois o paciente voltava assim, doutora, muito obrigado, você salvou minha vida, você conseguiu me ajudar. Aquilo ali já dava certeza, não, eu escolhi a coisa certa. É uma coisa que não tem nem, você fica tão feliz, tão agradecido com aquilo. O paciente está agradecido, mas a gente fica muito mais por ter conseguido ajudar ele e ter salvado a vida dele, de muita gente, assim, isso é a melhor coisa. Então, toda vez que eu ouvia isso, para mim era o ponto, assim, não, realmente eu escolhi a profissão certa. Que legal, que legal. Sobre a sua história dentro da faculdade de medicina, em relação à importância que ela teve na sua vida para o que você faz hoje, como profissional e também empreendedora, mas focando principalmente na parte como profissional, como médica. Qual que foi o maior legado que o curso de medicina deixou na sua história de vida como estudante, e agora, obviamente, já há 5 anos como profissional, que você, trabalhando na sua clínica, atendendo, enfim, agradece exclusivamente ao curso de medicina na faculdade que você fez e que você deve totalmente a esse aprendizado que você teve na faculdade? Eu acho que mais assim, a persistência para não desistir, mesmo com os obstáculos e tudo que eu passava, porque às vezes você ia mal numa prova e você fala, meu Deus, será que é certo? Eu vou continuar, é para me continuar? E aí meus pais, não, continua que vai dar certo e tudo. Então acho que mais essa persistência mesmo, para não desistir. Sim. Porque depois que você forma, igual para eu montar a clínica, não foi fácil. Eu passei por muito problema para chegar até onde eu consegui a inauguração. Então, isso aí eu acho que é a persistência mesmo. Como foi o seu início, já com o diploma nas mãos, sendo médico? Eu formei na pandemia, então você já vê que foi um início bem desafiador. Eu peguei plantão, eu já fui para o hospital particular, pro hospital público, para a UPA, no Rio de Janeiro, com aquela só vendo gente morrer. Assim, é bem pesado. A gente fala assim, meu Deus, o que eu posso fazer? E às vezes não tinha o que fazer. Então, eu achei, assim, foi um início bem pesado, mas foi bom, porque me deu uma bagagem para eu poder conseguir melhorar como médica. E como profissional, no geral, né? Porque você valoriza cada detalhe de tudo. Então, assim, foi um início difícil, mas que me deu mais certeza também que eu queria continuar. Como foi ser médica em plena pandemia? E o quão desafiador foi estar inserida dentro de um hospital durante o período mais nefasto que todas as pessoas pertencentes às mais variadas gerações viveram? Assim, traumatizante, alegre por você conseguir ajudar algumas pessoas, mas infelizmente não era tantas. Você via gente que você não imaginava nunca que ia morrer, chegava aqui passando com falta de ar e falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E, tipo, por exemplo, no hospital público, você não tinha, todo mundo chegou com falta de ar, a saturação tá baixa, eu vou lá e vou internar. Não tinha como. Você tinha que escolher isso ali, doía no coração da gente, que você fala assim, gente, eu vou mandar essa pessoa para casa, mas provavelmente ela não vai voltar. Porque ela não vai conseguir. A gente já tinha uma noção da gravidade e a gente passava um tratamento, mas também não tinha noção se aquele tratamento era 100%, que era o que estava sendo usado. Então, aquilo ali é difícil até, assim, foi bem complicado. Como foi trabalhar a sua parte mental da filha, neta, irmã e esposa Hannah Benevides em meio a esse caos que você estava inserida como profissional?
Vou falar com você que eu não tive tempo nem de pensar tanto, mas eu ficava muito tensa, principalmente quando eu via algum familiar passando mal e estava aqui. Eu cheguei de ficar muito tempo sem vir aqui, Sim. com medo de eu passar para eles, que às vezes, porque eu trabalhando, por mais que eu tomasse toda a precaução, a chance de eu pegar era muito maior do que as outras pessoas. Eu não vinha aqui sempre, que eu ficava com medo de passar. E aí eu falava assim, tá doente. Eu, ai meu Deus do céu, o que vão fazer? Será que eles vão dar a assistência que eu tô dando aqui pro meu paciente? Será que o que vai acontecer? Porque a gente não sabia, às vezes o paciente chegava lá, tá com uma manchinha super pequenininha, sei lá, 2% do pulmão, e do nada, 100% do pulmão comprometido. Era assim, a cabeça da gente ficava a mil com relação a tudo isso. Mas assim, até que eu consegui lidar bem. Eu consegui separar e consegui manter trabalhando. Trabalhei a pandemia toda firme. Graças a Deus. Em relação a esse período pandêmico que você esteve inserida já como profissional, é claro que tem a parte ruim pelo fato de você estar inserida no meio de um período totalmente nefasto e que infelizmente ceifou muitas e muitas milhares de vidas, não só no Brasil, obviamente, mas em todo o mundo. Mas tentando olhar o copo meio cheio, o quanto que serviu de bagagem para sua história de vida como médica ter atuado durante o período da pandemia? Não, isso aí, sem dúvida. Aquela lembrança, assim, eu sei que eu formei ali, eu ajudei muita gente, formei na época mais, assim, difícil que passou, assim, dos tempos modernos, é o que tem mais, Sim. Que foi mais pesado e que eu tava ali, ajudei de todas as formas, o que eu pude fazer, eu fiz. E tanto peguei realidades de público, de particular, então são realidades bem diferentes. Claro. Era bem extremo, você conseguiria ver. E via assim que era rico, pobre, não tinha classe, todo mundo morria. Então aquilo ali, eu falei, não tem, como se não tem classe para poder, porque se vê uma coisa dessa, qualquer um pode acontecer. Sobre o seu papel como uma médica dermatologista. A dermatologia, desde quando você era pequena, já era algo que você sonhava e pensava ou veio durante o tempo? Veio durante o tempo. Na verdade, eu acho que intuitivamente eu não pensava, mas eu sempre fui muito vaidosa. Sim. E por eu ser vaidosa, eu sempre pensava nessa área da dermato. Mas, igual eu te falei, eu pensei até em oftalmo, nada a ver. Chegou na faculdade, teve época que eu pensei em oncologia, mas era uma área muito triste que eu falei, não vou dar conta de lidar com tanta perda assim. Aí depois eu comecei a pensar, quando eu saí da faculdade, eu falei, não, é dermato mesmo. Aí já não tirei mais da cabeça. Em relação à questão da dermatologia, e como você mesma disse, né? Você sempre foi muito vaidosa, logo, quando a gente pensa na figura de uma mulher muito vaidosa, um dos pilares é a questão do cuidado com a pele. Sim. Mas o quão importante é também deixar claro e colocar na cabeça das pessoas que a questão da dermatologia não é apenas pela estética, mas também pela saúde, mediante a tantas doenças da pele existentes atualmente. Não, isso aí é uma coisa muito, muito importante. Eu sempre falo, principalmente o que a gente vê mais, um câncer de pele, por exemplo. Cada vez está mais comum, porque o sol está cada vez mais quente. E você olha, as pessoas, 99% das pessoas não usam filtro solar. Quando usam uma vez ao dia, sabendo que tem que reaplicar. Pode ser o melhor filtro, que não vai durar o dia inteiro. Sim. Tem que estar sempre reaplicando e as pessoas não valorizam isso. E os cânceres de pele têm que ficar cada vez mais graves. Não é só, peguei o melanoma, que é o câncer de pele mais grave que tem. Não, um vaso celular, que é o mais simples, que você tirou, você curou, as pessoas estão negligenciando e estão deixando ele ficar pior. E aí ele vai e alastra, o paciente pode chegar a ter que fazer uma quimio, uma radioterapia, por causa de um câncer que era só você tirar e curar. Então, a gente sempre fala que a importância de ir num dermatologista de 6 em 6 meses, olhar o corpo inteiro, ver se tem alguma pintinha, alguma coisa que tá ali, pra gente poder avaliar, pra não ter esse problema, porque vai que... Sobre o cuidado com a pele, e eu gosto de fazer relação quando eu converso com alguma dentista, porque existem muitas situações nefastas na vida nas vidas de muitas pessoas sobre a falta de um cuidado maior com a saúde bucal. E aí, às vezes, algo simples que não é feito lá na frente pode acarretar numa questão muito complicada. Quais são os cuidados básicos com a pele que nós precisamos ter? O
básico. Lavar direito, com água normal, nada de água quente. Excesso de água quente, isso faz mal para a pele. Puxa, essas coisas também não são legais. Hidratar, um hidratante básico para o seu tipo de pele. Se a sua pele é muito oleosa, um hidratante mais sequinho. Se a pele é mais seca, um hidratante mais oleoso, tipo em creme. E protetor solar. O mais importante, protetor. Se você passar protetor primeiro, que se você prevenir envelhecimento, você previne o câncer de pele. Sim. Então, assim, é o mais tranquilo. Cuidar o básico. Lavar, hidratar e protetor. Sobre os cuidados com a pele. Além do câncer de pele, que Sim. imagino eu, me corrija se eu estiver errado, é a principal doença relacionada à pele. Mas quais são as outras enfermidades relacionadas com a falta de cuidado com a própria pele? Por exemplo, dermatite, que a pessoa tem... Tem gente que tem alergia, então isso aí é uma dermatite que meio que você não consegue controlar. Sim. Mas às vezes tem uma dermatite causada pelo psicológico, que está tendo muito comum, que a gente fala que é as psicodermatoses, que são algumas lesões que a gente tem na pele por causa do psicológico. Sim. Tem o fungo, que tem muito também. Tem, assim, N doenças de pele que não são tão graves, mas que causam bem transtorno, coça, incomoda bem o paciente. Então, tem muita coisa aí que... Em relação à pele, durante muito tempo, e eu imagino que até hoje esse tipo de pensamento persiste, que eu vou citar agora. E até pelo fato de, graças a Deus, sempre fui uma pessoa muito vaidosa. E minha mãe, desde os tempos de escola, sempre incutiu muito na minha cabeça e no meu irmão sobre os cuidados com a pele. Os mais básicos possíveis. Por exemplo, passar creme hidratante. Lembro na época de Imaculada, antes de ir para aula, sempre minha mãe passava ali creme hidratante nas pernas, nos braços, tanto em mim também no meu irmão. Aonde eu quero chegar? Passa muita ideia da questão do cuidado com a pele de ser algo muito feminino, ou seja, de só as mulheres que cuidam ou que precisam cuidar da pele. Logo, eu percebo, me corrija se eu estiver errado, que tem até um certo preconceito em relação, dos homens em relação ao cuidado com a pele. O quão importante é deixar claro que o cuidado para a pele vale para todo mundo, tanto para homem, tanto para mulher. Não, isso é muito importante. E tem diminuído muito isso, tá? Eu tenho tido muito paciente homem que vai lá para cuidar, tanto para a parte de doença, mas também para a parte estética mesmo. Chegar, doutora, me passa um skincare, uma coisa bem básica, mas para eu começar a cuidar, que eu quero melhorar um pouco, tô sentindo minha pele estranha. E assim, mas isso é importante porque a pele ressecada é uma pele mais propensa a ter uma dermatite. Sim. Então, assim, passar um hidratante não é uma coisa que é só para mulher, tem que ser para todo mundo. O cuidar, o básico, passar um protetor solar. O câncer de pele vai escolher dar só em uma mulher ou só em um homem? Não, ele não escolhe isso. Envelhecer, você vai envelhecer só a mulher e só o homem? Não. Então, assim, é muito importante que os dois cuidem. Mas isso diminuiu muito, tá? Os dois estão cuidando bem. Melhorou pra caramba. Sobre o sol, E falar sobre sol morando em Governador Valadares, eu acho que é o casamento perfeito, infelizmente, obviamente. Sim. Porque nós sabemos que o calor aqui, de fato, ele é muito abundante. O quanto que o sol é prejudicial para a pele? Assim, muito, muito mesmo. E o que a gente consegue mais fazer de prevenir é usar o protetor, camisa de proteção UV, chapéu. Hoje em dia tem até os bonés com proteção UV também. Então, assim, é conscientizar as pessoas que têm que se proteger porque o sol tá aí. E aí, evitar os horários de pico, porque isso dá muita lesão na pele. Não só o câncer de pele, mas, no geral, tem gente que tem alergia do sol, do calor. Então, a proteção aí é o mais importante. As peles oleosas, é algo que vem de genética? É algo que acaba acarretando a vida de uma pessoa durante o tempo? O que define uma pele oleosa no sentido de... É algo que vem com o tempo? É de genética? Depende do tom de pele? Então, não depende. Tipo, tem gente que nasce com a pele oleosa e tem épocas do ano que ela muda. Por exemplo, quando você está na época do inverno, a pele tende a ficar mais ressecada. E aí você usa, por isso que a gente sempre fala assim, tem que ir no dermato mais vezes. Por quê? A gente altera os produtos que você está usando. Às vezes você está precisando de um hidratante que tem uma textura mais cremosa. Sim. Às vezes você vai ter que ser um mais sequinho, por causa da mudança do tempo.
E isso pode ser que, vamos supor, eu vou ficando mais velha, a tendência é que a pele vai ficando mais seca. Isso vai perdendo a oleosidade. Não é regra. Tenho muita paciente idosa que chega pra mim e que a pele tá ali derretendo. Fala, pelo amor de Deus, me passa Rocutan, me passa alguma coisa, porque tem muito óleo na minha pele que não tá aguentando. Então, assim, não tem muito uma relação. Às vezes pega uma genética, mas é multifatorial. Pode vir de qualquer jeito. Qual que é o maior desafio de ser médica dermatologista nos tempos atuais? É porque, assim, tá cada vez mais concorrido, não só para a parte estética, para tudo. Porque hoje em dia, qualquer profissional, eles tratam tudo. E, às vezes, não fazem direito. Não, claro, toda regra tem exceção. Exato. Não é isso, não. Sim. Às vezes, um paga pelos outros. Do mesmo jeito que médico também, muita gente faz errado. E isso aí acaba atrapalhando, porque os pacientes chegam com uma visão muito errada das coisas. Sim. Dos tratamentos e tudo. Então, isso aí tá bem complicado tratar e fora a concorrência, porque tem muito dermatologista. Lá no Rio, onde eu trabalhava, só no bairro de Ipanema, tinha mais de 40 dermatologistas. Só num bairro, Ipanema. Sim. Aqui em Valadares tem mais de 40 dermatologistas. Para uma cidade pequena, é muita coisa. Sim. Então, assim, tá muito concorrido. Tá difícil pra gente conseguir conquistar nosso lugar. Mas tem lugar para todo mundo. A gente fala sempre isso. Mediante a essa alta concorrência, quais são os pilares ou qual é a característica principal que um médico dermatologista precisa ter, até pensando, como eu disse, nessa alta concorrência dentro desse mercado de trabalho? Então, primeiro, ele tem que ter conhecimento. Isso a gente pensa que todo mundo vai ter, Sim. que vai ser bom. Ele tem que cativar o paciente de alguma forma. Então, cada um vai cativar de uma forma. Eu falo assim, que o paciente ele vai sempre procurar um médico que se identifica com ele. Tipo assim, eu geralmente sou mais carismática, mais sorridente. Então, o paciente que é muito sério, geralmente ele não vai me procurar. Geralmente é um paciente que gosta mais de conversar e tudo. Então, eu acho que é mais nesse tipo de identificação que a gente vai. Sobre a sua vida, você tem duas faces. A face da doutora Hanna Benevides, médica, ou seja, profissional na área que você estudou para se formar e se formou. E também a Hanna Benevides, empreendedora. E a sua clínica, ela foi um sonho que você conseguiu realizar. De onde surgiu esse sonho que foi concretizado neste ano? Então, desde que eu decidi fazer dermatologia, eu falo, desde que eu formei, eu comecei, já falei assim, não, eu quero montar um consultório, eu quero ter o meu lugar. Não sabia ao certo se seria aqui em Valadares ou seria no Rio. Sim. Depois de um pouco tempo que eu comecei a fazer, eu já vi que seria aqui. Aí eu falo assim, eu comecei a juntar um dinheirinho, colocar a gente lá no interior, lá em Safira, a gente tem muitas coisas de colocar boi na fazenda. Juntar o dinheiro, colocar lá, deixa ele engordar para poder vender e fazer. E foi o que eu fiz. Meu pai tem uma fazenda, eu fui, coloquei, juntei lá. Todo mês sobrava um dinheirinho, eu colocava um pouquinho para poder ir tendo o dinheiro para poder estar fazendo a minha clínica. Sim. E aí, quando eu vim, que eu acabei minha pós-graduação, que eu vim para cá, aí eu falei, pai, agora tem que vender para poder fazer, não tenho o que fazer. Aí, que foi o que eu fiz. Então, assim, sempre quis, eu não sabia até que ponto eu ia ser do tamanho que foi. Sim. Que, graças a Deus, foi melhor do que eu podia pensar. Assim, eu pensava talvez fazer um consultório pequeno, aí ficando naquela dúvida, faz um consultório, monta uma clínica, aí eu não estava achando ponto para alugar, que seria legal. Aí eu acho que Deus preparou tudo do jeito que era para ser. Quando eu achei aquele lugar, eu falei assim, não, é esse. E aí as coisas foi caminhando e foi. Sobre a sua função como empreendedora, e pensar que você abriu a sua clínica neste ano, em pleno 2025. E a gente sabe, né, que aqui no Brasil o empreendedor ele é visto como um herói, porque são muitos os desafios que aparecem antes de poder abrir o espaço no processo de construção ou de reforma e principalmente depois. E aí eu falo englobando todos os tipos de empreendimentos dos mais variados segmentos existentes na sociedade. Mas se tratando de um empreendimento voltado para a medicina, eu como leigo, tá? Imagino que seja algo ainda mais precioso e que precisa ter ali um cuidado
exacerbado, porque ali você está cuidando de vidas. Qual que é o tamanho da responsabilidade de ter um empreendimento voltado para a área médica? É grande, viu? Tanto que eu falo assim, um dos desafios lá da clínica é isso. Eu sempre falo para as minhas colaboradoras lá, minha secretária e tudo, a gente trata todo mundo igual. E, antes de tudo, eu trato a saúde dele. Não é porque o paciente veio aqui comigo tratar, sei lá, uma manchinha de pele, que é, tipo, sei lá, um melasma, Sim. que é uma parte estética, que eu não vou ver uma pinta que ele tem, que eu não vou ver uma outra coisa. Então, assim, eu sempre vou voltar para a parte da saúde. Independente se eu for, meu foco é a estética, aquilo. Eu sempre tenho a saúde. Eu sempre peço um exame. Eu sempre falo para meus pacientes, já fez exame recente? Vamos fazer? Sempre. Eles falam, doutora, tem muito tempo que eu não faço. Aí, às vezes, ele acha que eu nunca vou pedir uma coisa dessa, porque, tô indo ver uma estética. Não, eu geralmente peço. Então, assim, já é o meu foco ali. Sobre a questão de ser uma empreendedora voltada para o segmento médico. Dentro da sua clínica, quais são os serviços que quem está vendo aqui o podcast pode ir lá e terá condições de poder ser atendido da melhor forma para quais tipos de tratamento? Então, essas partes de doenças de pele, todas eu trato. Biópsia, se precisar Sim. ser feita, a gente faz, tira sinais. E a parte de cabelo, da unha, porque a dermato, ela não trata só a pele da gente. A gente fala que trata cabelo, pele e unha. Então, trata tudo isso Sim. aí relacionado. E a parte estética também, que é um dos meus focos. Eu sempre falo, eu trato tudo, mas o meu foco é a estética, cuidar, deixar a pessoa melhor. Sim. Assim, eu falo que a gente lapida a beleza do que a pessoa tem. Eu não gosto de nada extravagante, mas a gente sempre pode dar um toquezinho para deixar a pessoa mais preciosa, mais bonita. E aí é o que eu faço. E a parte de cabelo também. Queda de cabelo, calvície, tudo, a gente trata. É um geral. E temos também uma esteticista que faz massagem, limpeza de pele. Então, vai na minha clínica, ele tem uma experiência completa. E única. Sobre a questão ligada à estética, pensando na figura de uma médica dermatologista, e você tocou num tipo de problema muito comum nos tempos atuais, na vida de mulheres e também dos homens, que é a questão da queda de cabelo, ou seja, a calvície. O quanto que a queda de cabelo está ligada a fatores emocionais? Muito. Não é só isso que gera a queda de cabelo, mas hoje cada vez mais porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Então, isso é um dos fatores que vai alterar. Eu sempre falo pro paciente assim, a queda de cabelo são vários fatores. Não é simplesmente eu cheguei e passei uma vitamina pro cabelo, que é o que o paciente já chega lá pedindo. Doutora, passa uma vitamina. Não é bem assim. Vamos pedir uns exames de sangue, ver se você tá com algum problema por dentro. Vamos avaliar o couro cabeludo, ver se você tá com uma inflamação, se você tá com uma dermatite seborreica, que é uma caspa. E, não tá. Vamos ver, e seu psicológico, como que tá? Você tem alguma doença? Você tem problema de tireoide? E a genética? Seu pai, sua mãe, seu tio, tem? Então, assim, são multifatoriais, Sim. mas, sim, é um dos pontos ali que tá cada vez pior. E quais são os tipos de tratamento para poder curar ou extirpar de vez essa queda de cabelo? Então, vamos lá. Curar, na maioria das vezes, você não cura. Porque, por exemplo, uma alopecia androgenética. Ela é da genética, claro, mas tem coisas associadas também. Você consegue controlar, mas é uma doença crônica, como, por exemplo, uma pressão alta. Você tem que tomar remédio pro resto da vida. Você tem que estar sempre cuidando. Aí tem alguns procedimentos que a gente faz, algumas injeções no cabelo, tem um capacete com a luz de LED que ajuda o crescimento, tem as terapias capilares, que vão ajudar, mas tem que estar sempre cuidando. Sobre a sua vida como médica, qual que é o grande sonho que você já realizou sendo uma profissional da medicina? Abrir minha clínica. O maior sonho meu era abrir a clínica e eu já estou realizando. E ser reconhecida, né? Agora, para o futuro, eu tenho vontade de ser reconhecida. As pessoas veem como como eu trato meus pacientes de verdade. Eu falo que, assim, como eu morei no Rio muito tempo, então muitas pessoas não me conhecem como médica. Eles me conhecem como a filha de tal pessoa e só. Como médica, tem pouco tempo, 1 ano e pouco, só que é muito pouco. Mesmo que antes eu vinha atender, às vezes, no interior, mas não é a mesma coisa. Aí, assim, é mais ser reconhecida mesmo, para as pessoas saberem que eu trato isso e tudo. Sobre
sonhos. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar sendo médica e empresário? Crescer na minha área, ter franquias da minha clínica, crescer profissionalmente em todos os sentidos, ser reconhecida em todos os lugares. Existe glamour na medicina? Existe. Eu acho que antes era até mais. Na dermato até tem muito. Porque às vezes o povo fica escondido nessa parte aí do glamour. Mas eu acho que antes era mais. Porque antes o médico, ele era mais valorizado do que é agora. Até na pandemia, eles valorizaram um pouquinho o médico. Sim. Não tanto tanto que eles trabalharam e sofreram. Não Sim. o médico, no profissional da saúde no Sim. geral, né? Porque os enfermeiros técnicos também trabalharam igual todo mundo. Mas, assim, eu acho que o glamour, ele tinha mais antes. Hoje não tem tanto, não. Igual tinha antes. Quando a gente pensa, para quem é leigo, e todo mundo conhece uma história, você imagino que conhece várias histórias, de pessoas que optam em cursar a faculdade de medicina apenas visando a questão financeira. Essa é uma realidade que muitas pessoas, eu já ouvi falar, conheço pessoas que estão na faculdade nesse exato momento apenas pensando na questão financeira. E, assim, na minha humilde opinião, é uma ação totalmente errada, porque, acima de tudo, o profissional da medicina, ou seja, o médico ou a médica, ele é o principal tipo de profissional existente no mercado de trabalho que engloba milhares de profissões, porque um médico, independentemente da especialização que ele possa ter, ele vai salvar vidas de alguma forma. Qual que é a importância de ter propósitos dentro da medicina? É o mais importante, né? Porque às vezes você pega um plantão com uma pessoa que você vê que não tem vocação nenhuma, ele trata o paciente mal, ele passa qualquer coisa, você vê gente morrendo assim, você fica abismada, porque você vê assim, ele não tem dom nenhum pra fazer aquilo ali. E hoje em dia, ficar rico como médico, você não vai ficar. Não é fácil. É bem mais difícil. Às vezes você ser um empresário ali vendendo alguma coisa, você vai ganhar muito mais dinheiro que o médico. O médico hoje, para ganhar dinheiro, ele tem que trabalhar muito, muito, e ainda assim, geralmente não consegue tanto. Antigamente era melhor, não sei. Em relação ao seu protagonismo como médica, qual que é o seu grande propósito na medicina? Ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Quem precisa a fazer o que eu puder fazer de melhor. Assim, tentar ajudar quem precisa, quem não tem condição de pagar e tudo, porque a pessoa que pode pagar é uma coisa, mas quem não tem, às vezes, é muito triste. A nossa vida, ela é feita e ela é muito parecida com um livro. Uhum. Porque em todo livro que se preze, tem páginas positivas e existem páginas negativas. E todo livro tem as páginas, tem uma capa, tem a conclusão, tem a introdução. E tem uma outra coisinha que começa com a letra C, que todo livro tem. Todo livro tem. E você vai me responder agora. O que é? Capítulos. Acertou de primeira, parabéns, muito atenta. E os capítulos na nossa vida e nos livros, eles são muito parecidos no seguinte aspecto. Existem capítulos positivos contando histórias maravilhosas em inúmeros livros e existem capítulos negativos contando histórias não tão bonitas assim também nos livros. E na nossa vida, nós temos capítulos marcantes, positivamente falando. Mas também, em contrapartida, temos capítulos com histórias não tão bonitas assim. Só que, diferentemente do que acontece nos livros, na nossa vida enquanto ser humano, os capítulos podem ser feitos, escritos, em vários formatos diferentes. Ou podem acontecer nas nossas vidas em diversas formas. Seja um dia, um momento, um período muito marcante, uma conversa, um conselho, uma bronca. Mas além de tudo isso, os capítulos na nossa vida, especialmente os mais importantes positivamente falando, eles podem vir através de pessoas.
únicas e marcantes e inesquecíveis da nossa história aqui na Terra. No livro da vida da Hannah Benevides, como você classificaria e o que você falaria a respeito de 2 capítulos que atendem por nomes que, na verdade, eles seriam uma espécie de livros, de tão importantes que eles são na sua história de vida? Dona Soriana e o Sr. Newton. Meu tudo. Meus pais, né? Assim, eles me incentivaram em todas as fases da minha vida. Desde o comecinho, eles que estavam lá do meu lado e tudo. Na hora que eu estava triste, pensando em desistir, eles estavam lá. Então, assim, os mais importantes. Qual que é o grande momento que você já teve com seus pais? Aquele tipo de momento que, quando eles forem ver esse bate-papo, eles não vão se lembrar. Mas você, como filha, jamais esqueceu dessa conversa, desse conselho, dessa bronca, ou de uma viagem, enfim. Qual que é a grande lembrança que você possui com seus pais? É a parte do incentivo mesmo, que nem sempre tudo foram flores, né, no caso. E na época que eu estava em BH, eu estava fazendo cursinho. Eu estava bem triste, porque eu não estava conseguindo passar no vestibular. E eu estava tentando de tudo, estava fazendo o melhor cursinho que tinha e não estava dando certo, eu esforçava. E meus pais lá do meu lado. Não, Hannah, vai dar certo, a gente vai fazer de tudo para você. Eu estava fora de casa, eles não estavam comigo, eu morava com a prima minha. E isso, assim, o incentivo deles lá do meu lado, assim, mesmo estando do meu lado, me fazendo subir, aquilo ali era um ânimo. Eu acho que eles entendiam, né? Que isso dava aquele levante na gente, mas realmente dava. Toda vez que a gente conversava, por mais que às vezes vinha uma bronca, alguma coisa, aquilo dava um empurrão. Sim. Vai que vai dar certo. Eu confio, eu sei que vai dar. Às vezes a gente não confiava, mas eles sabiam que ia dar, e dava. Além desses capítulos, que corresponde a 2 pessoas, você tem um outro capítulo muito importante na sua vida. E como eu disse anteriormente, os capítulos da nossa vida enquanto ser humano, eles podem vir através de várias formas, em vários formatos. E além de capítulos que correspondem a 2 nomes, você tem um outro capítulo que corresponde a uma data. Dia 17 de julho de 2021. Meu casamento. Sábado. Qual que é o peso e a importância desse capítulo na sua história de vida? É uma parte muito importante. Assim, eu falava, né, com minhas amigas, tudo, que, assim, eu nunca queria casar antes de formar. E Deus planejou as coisas tão direitinho que bem próximo de eu formar, 1 ano e pouco antes, eu conheci meu marido. Legal. E desde que a gente conheceu, a gente sempre falava de uma coisa séria. A gente queria, e eu sempre pedia a Deus assim, Deus, coloca uma pessoa no meu caminho que minha família vai gostar muito, que vai dar certo com a minha família e que essa pessoa vai ter o mesmo propósito que eu, que vai querer construir uma família e tudo. E meu marido era tudo isso. E foi, assim, as coisas fluíram tão bem, assim, que a gente começou a namorar depois de pouco tempo, 1 ano e pouco a gente ficou noivo e depois a gente casou e tanto que ele veio pra cá. E ele é carioca. Que legal, que legal. E aí, ele é bem importante. Qual que é o capítulo mais triste da sua vida? Aquele tipo de capítulo que, se você pudesse, você tiraria da sua mente. E o que você fez ou está fazendo para poder esquecer de vez esse capítulo? Essas partes mais da trajetória que a gente sofreu muito, que não foi do jeito que a gente queria, né? Por exemplo, dos estudos, que a batalha foi bem complicada. Quem estava comigo via o tanto que eu esforçava e não dava tão certo, que eu sofri bem. Então, essa parte, assim, também foi superação, né? Não sei, tanto de esquecida. Mas, às vezes, a perda de algum paciente também, que a gente via, um familiar. O médico, ele tem uma função que se assemelha muito com o que um jornalista vive. Você tá achando que eu tô ficando doido, mas você vai ver que tem sentido. Porque o jornalista, ele tem como premissa básica ouvir histórias e relatar histórias. Uhum. E vocês, médicos, escutam muitas histórias
e precisam intervir de forma positiva em inúmeras histórias. Logo, ao longo de toda essa trajetória que você já tem de 5 anos como formada, como médica profissional, né, diplomada, melhor dizendo, já deve ter ouvido, convivido, salvado, transformado ou realçado inúmeras vidas. Qual que é a grande história que você carrega consigo ao longo dessa meia década como médica que você jamais vai se esquecer? As vidas que eu salvei, os pacientes chegar para mim e falar assim, doutora, muito obrigada, você me ajudou. Várias vezes eu atendia, eu ia no plantão e aí já tinha paciente que, não, doutora, eu só gosto de ser atendido por você. Que legal ouvir isso. Só por você. Eu vinha no seu plantão, tanto que quando eu mudei do Rio, alguns pacientes, poxa, você saiu, nem quero mais voltar no hospital. Tinha alguns pacientes que gostavam tanto assim, porque eu acho que pra forma que eu tratava, sim, e também, claro, que eu ajudei eles, né? Você não cria uma confiança só pela maneira como você fala, sim, também pelo que você transmite ali, que você resolve o problema. Então, acho que isso aí as histórias mais, assim, importantes de ajudar a várias vidas que eu consegui ajudar. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Sim. Vida. A minha família. Deus. Tudo. Amor. Era família de novo. Colégio Genoma. Aprendizado. São José de Safira. A minha origem. Medicina. Meu amor também. Rio de Janeiro. Um capítulo importante da minha vida. Empreendedorismo. Desafio. Dermatologia. Amor. Hannah Benevides. Uma sonhadora. Defina a sua vida com uma palavra. Desafiadora. Defina a sua história de vida com uma frase. Uma evolução. É difícil falar da gente assim. É difícil falar da gente. Mas, assim, a minha história é uma história bonita de se ver, mas com vários... assim, eu falo que cada dia eu subo um degrauzinho. Sim. Então, é mais ou menos isso. É uma história bonita, mas que tem várias curvas, no caso. Ela não é tão só perfeita como, sim, parece. Defina essa conversa com uma palavra. Ótima. Uau. Foi uma honra e mais do que ótimo poder ter te conhecido pessoalmente e, consequentemente, ter imortalizado a sua história de vida aqui no Resenha Cast, que é um local, um espaço destinado a, como diz, né, o nome do meu canal do YouTube, Vozes de Valadares. Dá voz a quem é da nossa cidade e que faz por onde e que escreve história aqui neste município. Como é o seu caso, uma grande história que vem sendo escrita aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado demais por ter aceitado o convite acima de tudo e por ter acreditado, pela confiança também. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto, doutora Hannah. O Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Estamos aqui, né, nesta sexta-feira, dia 9 de maio, fechando mais uma semana especial com uma quinta entrevista neste projeto único e exclusivo aqui da Super ITV, o Resenha Cast. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais.